Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. É um grande prazer estarmos juntos mais uma vez para meditarmos na palavra do Senhor. E nesse momento nós vamos fazer uma breve meditação, juntamente com os irmãos, em mais um salmo. Salmo de número 113. Convido os irmãos que estão aqui, também aos irmãos que estão em casa, para que peguemos nossas Bíblias, juntamente leiamos o texto do Salmo 113. O título na RA, Revista Atualizada, na tradução RA, deste salmo é O Senhor, o maior e mais digno objeto de louvor. E uma coisa que nós gostaríamos de meditar nessa noite é o fato de que o nome do Senhor merece todo o louvor. Nós vamos perceber isso ao longo deste salmo, nos lembrando por que é tão maravilhoso sermos servos do Deus Altíssimo, o Deus Eterno, e lembrarmos o quanto o seu nome é santo e merecedor de toda a nossa adoração. Salmo de número 113, diz assim a palavra do Senhor. Aleluia! Louvai, servos do Senhor. Louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até ao ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia. Oremos mais uma vez. Ó Deus amado, nós te agradecemos porque podemos meditar na tua palavra, porque temos a liberdade de estar juntos para te adorar, te servir, te louvar, Senhor. E nesse momento nós te pedimos que nos fale através da tua palavra e que o teu Espírito incomode os nossos corações a expressarmos sempre o louvor que a ti é devido. Fala conosco nesta noite, ó Deus. Em nome de Jesus é que nós te pedimos. Amém. Meus irmãos, esse texto ele se segue a outros dois salmos, tanto o Salmo 111, que foi lido um pouco antes, como o Salmo 112, começam com a mesma expressão, aleluia. É importante lembrar que essa expressão, aleluia, significa louvado seja o Senhor, ou louvado seja Yahvé. E isso nos faz lembrar que o servo do Senhor, ele tem o conhecimento da soberania do Deus a quem ele serve. Louvar o nome do Senhor não é apenas louvar um nome específico, que seja Yahvé, que seja o nome de Jesus. Não se trata apenas do nome representado graficamente, não se trata apenas de nos lembrarmos qual seria o nome da divindade a quem nós adoramos. Aqui no contexto do povo de Israel, eles poderiam estar sempre enfatizando que eles louvavam a Yahvé, ao único Deus verdadeiro, porque eles viviam em meio a nações que eram panteístas e que não reconheciam a existência de um único Deus. Muitas daquelas nações pagãs tinham um Deus para cada tipo de atividade que eles faziam ou para cada tipo de necessidade que eles tinham. Havia deuses na natureza, havia deuses dos seus antepassados, havia deuses que estavam ligados aos astros do céu, havia deuses ligados a sentimentos, enfim, eles tinham em tudo algum tipo de divindade ou achavam que existia algum tipo de divindade. E o servo do Senhor sempre lembra do fato de que só existe um único Deus, que criou os céus e a terra.
E o povo de Israel, eles louvavam a Yahvé, ou seja, lembrando que este Deus Todo-Poderoso criou os céus e a terra. Ele criou o sol a quem vocês adoram. Ele criou a lua a quem vocês cultuam. Ele criou todos os entes vivos. Ele criou os seus antepassados que já morreram, já faleceram e que agora estão diante de Deus. Eles não são deuses, eles não se tornaram espíritos elevados. Eles foram homens e mulheres que já partiram e que não têm nenhuma influência sobre nós. Nós louvamos ao único e verdadeiro Deus. Aleluia. Então, ao expressarem e ao começarem estes salmos, expressando este canto de aleluia, ou esta expressão de aleluia, eles relembram também o que está contido na lei do Senhor. Eles trazem à memória o fato de que o primeiro mandamento os diz que só existe um Deus. Eles lembram que no segundo mandamento, Deus adverte que não se deve representar Deus através de figura nenhuma na criação ou criada pela mente humana, porque não há como descrever Deus com base na mentalidade humana, com base nos anseios humanos ou nas impressões humanas. Apenas quando Deus se revela é que nós o podemos ver. E o terceiro mandamento agrava ainda mais a necessidade de santidade, a necessidade de temor a Deus, porque lembra que o nome do Senhor é santo e não se deve tomar o nome do Senhor em vão. Por isso tudo, quando eles diziam aleluia, e quando nós dizemos aleluia, precisamos nos lembrar o Deus a quem nós servimos. O único e verdadeiro Deus, Criador dos céus e da terra, merecedor de toda a nossa adoração, e que é santo, é puro, que não pode ser comparado a nada e a ninguém. Nós devemos ter todo o temor, todo o respeito, devemos honrá-lo com todos os louvores, pois ele merece. E também devemos nos alegrar porque este Deus grandioso, bondoso, apesar de toda a sua soberania e eternidade, nos criou para sermos o seu povo. Ao voltarmos ao texto de Êxodo, no capítulo 3, nos versos 14 e 15, nós vemos que Deus mostra a Moisés o cumprimento de sua promessa, mostra a Moisés que ele é eterno, mostra a Moisés que ele é o libertador do seu povo, que ele é o salvador do seu povo. Êxodo, capítulo 3, nos versos de número 14 e 15, naquele momento em que Moisés estava diante do Senhor, sendo chamado para ser profeta sobre Israel, e que foi escolhido assim para ser instrumento de Deus na libertação do povo de Deus, Deus responde a Moisés. Versos 14 e 15. Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, ou seja, Yahvé, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Percebam aqui que Deus está se revelando a Moisés e se revelando ao povo através de Moisés, ou seja, enviando Moisés para falar ao povo, profetizar ao povo, pregar a palavra do Senhor ao povo, e lembrá-los que o nome do Senhor é tremendo, é soberano, e que a este nome deve ser dada toda a glória, porque ele é eterno. Perceba que o povo deve adorar a Deus porque este Deus está libertando o povo de Israel. O Deus que fez promessas aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó, que conduziu na vida destes servos do Senhor, para que eles fossem convertidos a Deus, transformados por Deus. E na passagem da vida de cada um, nós percebemos Deus agindo para que eles sejam transformados em nova criatura. A exemplo de Abraão, que foi tirado da sua terra. A exemplo de Isaque, que
ele foi um símbolo, ou seja, ele foi uma espécie de símbolo daquilo que iria acontecer com Cristo. E ali, quando Abraão vai levar aquele menino para ser sacrificado, Deus está mostrando as suas promessas se realizando quando substitui Isaac, está mostrando as suas promessas eternas e de salvação eterna para todo o povo de Deus, não apenas o povo de Israel, mas toda a igreja do Senhor. Ele mostra também na vida de Jacó o seu poder de transformar e de libertar, transformando Jacó, que era um homem cheio de astúcia, um homem injusto, um homem desonesto, em um servo fiel a Deus, o transformando em Israel. Não apenas mudando o seu nome, mas mudando o seu caráter, o transformando completamente. Este é o Deus a quem o povo de Israel deveria dizer aleluia. A quem o povo de Israel deveria louvar sempre. E é isso que nós vemos nos versos de 1 a 3. Louvar sempre ao Senhor. O verso 1 nos diz, aleluia, louvai servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. E o 2 e o 3, bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre, do nascimento do sol até ao ocaso. Louvado seja o nome do Senhor. Se nós olharmos esse verso 3, na tradução da NVI, nós vamos encontrar o texto da seguinte forma, do nascente ao poente, seja louvado o nome do Senhor. E aqui nós podemos nos lembrar que em todas as circunstâncias do nosso dia, em todas as circunstâncias da nossa vida, nós precisamos fazer como nos ensina o Salmo 1, meditar na palavra do Senhor dia e noite, do nascer do sol até o poente. Precisamos dedicar a nossa vida a glorificar ao Senhor, a cumprir o propósito para o qual Deus nos criou, sendo seus servos e louvando a Ele, através das nossas ações e atitudes, e nos lembrando, ou seja, um culto racional, de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele nos liberta, de que Ele nos ama e nos transforma para a sua própria glória. Devemos glorificá-lo assim como foi cantado agora há pouco, pelo que Ele é, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso, porque Ele é o Deus que controla todas as situações, seja em momentos de dificuldade ou em momentos de bonança, porque Ele nos liberta dos nossos pecados, mesmo nós não merecendo. Precisamos louvar o nome do Senhor, do nascimento do sol até o ocaso. Mas isso também nos lembra o fato de que Deus está presente em toda a terra, ou seja, do nascente ao poente. Também pode lembrar a questão de localidade. Em todos os confins da terra, o Senhor é soberano. Não apenas sobre o seu Monte Sião, não apenas sobre o seu povo, Israel, no Antigo Testamento. Ele não está ligado apenas a um local, a um lugar. Ele não está ligado a este local onde nós nos encontramos e nos reunimos para louvar o seu nome. Ele não está preso a estas paredes. O domínio do Senhor está em toda a terra, e até os confins da terra o seu domínio é soberano. Ele merece o louvor de todos os povos, todas as línguas, todas as nações. E aí, lembrando-se da soberania do Senhor e de que nós precisamos glorificá-lo, glorificar o seu nome sempre, nós também podemos nos lembrar que a sua soberania está em tudo. E que esse reconhecimento, depois de alcançado, é expresso pelos seus servos, como uma expressão de louvor, de adoração, de submissão e de entrega total à vontade do Senhor. Dos versos 4 até o verso de número 6, ou seja, dos versos 4 até o 6, diz assim: Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra? Tudo o que ele criou. E aqui nós podemos até nos utilizar do conhecimento presente, no século 21, ao sabermos que o universo é muito maior do que imaginávamos no passado. Tudo o que Deus criou
por maior que seja, por mais imenso que seja, é algo extremamente pequeno e insignificante diante do Senhor. Ele precisa se inclinar para ver o que acontece nos céus e na terra. Essa figura de linguagem, essa expressão demonstra que todas as coisas que acontecem sobre o céu e sobre a terra estão no domínio do Senhor e que isso deve nos revelar ainda mais o quanto nós precisamos prestar uma vida de louvor e adoração ao Senhor. O quanto precisamos louvar o seu nome sempre. Ele é merecedor de toda a honra e de toda a glória porque ele é soberano, ele é sublime, não há como se comparar ao seu poder, não há como se mensurar a sua eternidade, sua soberania. Excelso é o Senhor acima de todas as nações, ou seja, o Senhor está acima de qualquer tipo de governo, de poder, qualquer tipo de soberania que exista na terra, quer principados, quer potestades, não existe nenhum poder que se compare ao poder do Senhor. A sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que passa no céu e sobre a terra. Diante desse Deus, nós só podemos nos prostrar e dizer o quanto Ele é excelso, e louvá-lo e dizer aleluia, por tudo que Ele é, por toda a sua soberania, por todo o seu poder, dando a Ele toda a glória. E aí nós podemos nos lembrar do que aconteceu ao servo do Senhor, Jó, que após ter o maior entendimento desta soberania, depois de ter o maior entendimento do quanto o Deus a quem ele servia era soberano, poderoso, com quem nenhum homem pode dialogar para obter qualquer tipo de resposta, com quem o homem não pode discutir, pois a soberania, o conhecimento, a sabedoria do Senhor está muito acima de qualquer sabedoria humana, qualquer sabedoria sobre a terra ou sobre o céu. O servo do Senhor Jó nos diz lá em Jó, capítulo 42, dos versos de número 1 e 2. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Ele glorifica ao Senhor, ele expressa a sua adoração ao Senhor, reconhecendo que todos os planos do Senhor são cumpridos na vida do servo do Senhor, do povo do Senhor, e sobre toda a terra. Ele expressa a sua admiração, ele expressa a sua exaltação e o seu louvor diante do nome do Senhor, em virtude de ele ser muito soberano e muito acima daquilo que o homem pode mensurar. E depois de toda a experiência que Jó passou, de sofrimento, de dor, e também de restauração, nós podemos nos lembrar que o Deus que é todo-poderoso trabalha em nossas vidas, trabalhou em meio ao seu povo e sempre trabalhará na vida da igreja, em meio a toda e qualquer circunstância, sem que isso nos deixe em nenhum momento isentos de louvá-lo, seja no momento de bonança, seja no momento de adversidade. E na parte final deste salmo nos diz: ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Os versos 7 e 8 nos mostra que apesar de Deus ser tão soberano, tão sublime, e mesmo o homem sendo tão pecador, Deus se compadece do ser humano, se compadece de sua pobreza, de sua miséria, e o socorre. E o socorre em suas aflições, em suas falhas, e o socorre em meio ao pecado. E a isso o Salmo 40 nos faz lembrar, quando o salmista se lembra do quanto ele não merecia a misericórdia de Deus, ou quanto o fato de ele pecar contra o Senhor parecia distanciá-lo da presença do Senhor, ou seja, ele se arrependia e fazia enfermar por causa dos seus pecados, mas também se lembrava que toda a sua confiança estava no Senhor. Ao lermos o Salmo de número 40, no verso de número 12, nós vemos
Não tem conta os males que me cercam, as minhas iniquidades me alcançaram, tantas que me impedem a vista. São mais numerosas que os cabelos da minha cabeça, e o coração me desfalece. E lá no verso 17 ele diz: eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Ele começa esse salmo no verso de número 1 dizendo: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. O salmista, levado pelo arrependimento verdadeiro, promovido pelo Espírito Santo no seu coração, ele lembra de todas as suas iniquidades, de todas as suas transgressões, do fato de ele ser concebido em pecado, do fato de suas atitudes serem impuras diante de Deus. Mesmo naqueles momentos em que ele o faz por ignorância, mesmo naqueles momentos que ele faz por indiferença, aquilo que desagrada a Deus. Ele diz: são tantos que eu não os posso contar, são mais do que os cabelos da minha cabeça, eles estão vindo sobre mim e eu estou afundando na dor e no sofrimento que estas transgressões me causam. As transgressões que eu cometo contra o meu Deus me causam esta dor, tendo em vista o arrependimento que era promovido em seu coração pelo Espírito Santo. Mas ele se lembra que ele espera confiantemente pelo seu Deus, porque ele sabe que clamando ao Senhor, Deus o perdoa. Deus sabe que ele é pobre e necessitado. Deus o ouve. E aí ele diz no final do verso 17, tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Voltando então ao Salmo de número 113, nós vemos que o salmista aqui ele diz, ele ergue do pó o desvalido, do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, e sim, com os príncipes do seu povo. O homem é reestabelecido da sua situação de miséria a uma situação em que ele pode ser honrado. E aqui nós podemos entender que em Cristo Jesus, a igreja do Senhor, ela recebe as bênçãos, as graças alcançadas pelo verdadeiro Filho de Deus, aquele que de fato é o Rei de toda a terra, aquele que é o príncipe da paz, e ele nos faz assentar com ele nas regiões celestiais, para todo sempre. O motivo de louvarmos o nome do Senhor é porque nós encontramos em Cristo a restauração da nossa vida, nós encontramos em Cristo a reestruturação do nosso ser, somos levados de volta à pureza, de volta a termos um relacionamento com Deus. E nós que antes éramos necessitados, pobres, miseráveis, somos feitos filhos de Deus. Existem muitos e muitos motivos para louvarmos o nome do Senhor. E no final deste Salmo 113, ele lembra de mais um ponto que pode fazer os servos do Senhor lembrar da misericórdia do Senhor e louvá-lo por isso. O verso de número 9 nos diz: faz que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Nós vemos também ao longo da história do povo de Israel, a história se revelando como Deus se revelando ao seu povo como um Deus misericordioso que restaura a vida de homens. Deus se revelando como Deus misericordioso que torna fértil mulheres que não tinham o prazer de ter filhos, ainda mais em uma cultura onde ter filhos era sinal de ser abençoado por Deus. E mais do que isso, também era a garantia de que os pais teriam na velhice o amparo para as suas necessidades. Em meio a tudo isso, Deus age na vida dos seus servos e de suas servas para trazer para eles a bênção da fertilidade. E aqui nós vemos então o fato de que Deus, ele tem misericórdia do seu povo, ele tem misericórdia do homem em todas as suas necessidades, tanto homens como mulheres. Ele não faz acepção de pessoas, e na necessidade de cada um, independente de qualquer questão, ele age em favor do seu povo. Ele traz alegria verdadeira, e se existia uma coisa que representava alegria em uma casa, principalmente na época do Antigo Testamento, era o fato de
haver filhos. E aqui nós podemos nos lembrar de alguns episódios que demonstram a soberania de Deus sobre todas as coisas, sobre a vida do seu povo, sobre a vida dos seus servos e suas servas, voltando, por exemplo, para o texto em Gênesis, no capítulo de número 18, no verso de número 14, onde Deus demonstra o seu poder e que para ele não há nada impossível. E para cumprir a sua promessa essa que era de salvação eterna, pois na semente de Abraão nasceria o Cristo. Ele mostra a sua divindade, sua soberania, o seu amor, o seu cuidado e todo o seu poder a Abraão e a Sara, dizendo a eles: acaso para o Senhor, isso no texto em Gênesis 18, capítulo 18, verso de número 14, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti e Sara terá um filho. Aquela que era estéril pôde dar à luz, pode ter a alegria e demonstrar assim através de sua vida, coisa que já estava sendo demonstrada ao longo de sua vida, mas mais uma vez demonstrar em sua vida, na sua família, o poder daquele que era todo-poderoso, do Deus todo-poderoso em sua vida. Onde antes ele era estéril, ela era estéril, e agora ela estava alcançando do Senhor a fertilidade, um filho, o filho da promessa. Podemos também nos lembrar do texto que se encontra em 1 Samuel, no capítulo 1, no verso de número 26, onde mais uma serva do Senhor achou graça aos olhos do Senhor e veio a ter a sua oração, o seu pedido, a sua súplica atendida. E como ela louvou, glorificou o nome do Senhor por todos os seus feitos. 1 Samuel, capítulo 1, versos 26 e 27. E disse ela, isso dizendo a Eli, o sacerdote: ah, meu Senhor, tão certo como vives, eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo, orando ao Senhor. Por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera. E ao longo do cântico de Ana, que está contido no capítulo de número 2, nós vemos que a serva do Senhor reconhece a soberania do Senhor, o poder do Senhor sobre todas as nações, sobre todos os povos, sobre toda a terra, e que não existe nada impossível para Deus, e que Ele merece toda a glorificação, todo o louvor, que o seu nome merece ser exaltado por tudo o que Ele é e por tudo o que Ele faz. E finalmente nós podemos nos referir àquela que é descrita na Bíblia como uma mulher cheia de graça. Em Lucas, no capítulo de número 1, a partir do verso de número 46, nós encontramos o testemunho de uma serva do Senhor, que alcançou para a sua vida a graça de ser a mãe do seu Salvador. E como ela expressa isso, a sua exaltação, o seu louvor, o seu amor pelo Senhor, pelo fato de Deus ter olhado para a sua serva e de ter providenciado a salvação para o seu povo, não apenas para ela, não apenas atendendo aos seus pedidos ou aos seus anseios, mas fazendo um milagre em sua vida em todos os sentidos. E mais ainda, garantindo a ela a salvação eterna. No verso de número 46, Lucas, capítulo 1, verso 46, nos diz: então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador. O fato de que as promessas do Senhor estavam se cumprindo sobre o seu povo, promessa essa feita desde o Éden, e que mais particularmente feita ao povo de Israel, vinha desde a época de Abraão, de que da semente de Abraão haveria a salvação para todos os povos, todas as nações iriam se dirigir ao Senhor para glorificá-lo, para louvar o seu nome, estava se fazendo presente na vida daquela serva do Senhor.
e ela reconhecia o quanto ela era agraciada, e ela passou a adorar ao Senhor e engrandecer o nome do seu Deus, do seu Salvador, expressar o seu louvor, a sua adoração e reconhecer que os desígnios do Senhor, os poderosos desígnios do Senhor, são executados na história e para todo sempre. No verso 52 em diante, ela diz: derribou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, amparou a Israel, seu servo, a fim de lembrar-se da sua misericórdia, a favor de Abraão e da sua descendência, para sempre, como prometera aos nossos pais. Nós louvamos ao Senhor, que cumpriu todas as suas promessas. Nós louvamos ao Senhor porque Ele é merecedor de toda a nossa adoração. Pelo simples fato de Ele ser Deus, Ele merece todo o nosso louvor. E nós temos ainda mais motivos, porque nós encontramos em Cristo a salvação eterna. E é por isso que nós podemos terminar assim como o Salmo de número 113 termina, expressando aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvemos ao Senhor com nossas vidas, louvemos ao Senhor em comunhão na igreja, louvemos ao Senhor em todos os momentos, na nossa devocional, no momento em que nós estamos trabalhando, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus, para exaltar o nome daquele que nos salvou, que merece toda a nossa adoração. Meus irmãos, que Deus nos ajude a glorificá-lo, hoje e sempre, pois Ele é merecedor de toda a nossa honra, toda a nossa exaltação, toda a nossa adoração.